Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus. Neste sábado, dia 9 de maio de 2026, prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os meios satânicos. É bem verdade que já vimos 9 partes dessa série de mensagens. A primeira parte que vimos há 9 semanas atrás, que tem como tema o que são as obras da carne, os meios satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne, os meios satânicos. A terceira parte que tem como tema o primeiro grupo da divisão das obras da carne, os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual. A segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na epístola aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria. A terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema o segundo grupo da divisão das obras da carne, os bens satânicos, que tem como tema contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte que tem como tema o que é idolatria ou paganismo. A quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a nona parte que vimos a semana retrasada, que é a segunda obra da carne do segundo grupo, né, que no caso seria a quinta obra da carne, que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria. A quinta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Hoje então vamos conhecer a introdução do terceiro grupo dessa série de mensagens, que é o centro da mensagem, porque o terceiro grupo é o grupo que tem mais obras da carne com relação ao primeiro e ao segundo grupo. Vamos fazer oração e na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara, dizendo na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, escritor: tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar dos santos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo número 1, declara o seguinte: que rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como oferta e sacrifício vivo diante do seu altar. O Senhor tomou a boca do profeta Isaías no seu livro do capítulo número 66, versículo número 1 e 2, quando ele declara o seguinte: que assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro do capítulo 2, versículo número 24, ele declara que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o salmista no Salmos, capítulo número 93, versículo número 2, ele declara que desde a antiguidade do meu trono, o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. Santo Deus, o Senhor é um Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é um Deus que habita no meio dos contritos e abatido de espírito. Por isso, neste dia, Santo Deus, que o meu ego, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, que o teu espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Toma a direção dessa décima parte, eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você
Deus, amém. E graças a Deus. Para esta 10ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos, que é a introdução do terceiro grupo, que é o centro dessa mensagem, porque é o grupo que tem mais obras da carne com relação ao primeiro, o segundo e o quarto. Está em 5 textos do Cânon Sagrado. O primeiro está no livro de Provérbios capítulo número 15, versículo número 26, diz o texto sagrado aqui: abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. E o segundo texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo de número 8. Paulo ele declara dizendo o seguinte aqui, Romanos capítulo 8, versículo número 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o terceiro e o quarto texto está na carta de Paulo aos Gálatas, que é o centro desta série. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo de número 20 e 21, diz o texto sagrado aqui: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, versículo 21, invejas. E o quinto texto está no mesmo livro está na mesma carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 6, versículo número 8. Paulo ele vai declarar, diz o seguinte aqui: porque o que semeia para a sua carne, da própria carne colherá corrupção. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale comigo. Para essa 10ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos, a 10ª parte ela tem como tema o terceiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os problemas de relacionamentos pessoais ou o mau gênio e as suas peculiaridades. O missionário explica. Na semana retrasada terminamos assim o segundo grupo, das obras da carne, que tem como tema o contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. Vimos a idolatria e a semana retrasada vimos a feitiçaria. Hoje vamos entender esse terceiro grupo, que é o centro da mensagem, das obras da carne aos bens satânicos. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 20 e 21, ele vai descrever esse terceiro grupo. Ele vai falar dizendo que são 8 obras da carne que tem a ver com os problemas de relacionamentos pessoais e o mau gênio e as suas peculiaridades. Versículo 20, Paulo ele continua dizendo, depois de falar de idolatria, feitiçaria, ele fala porfias, ciúmes, porfias, discórdias, porfias, iras, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, inimizades. E versículo 21 ele fala de invejas. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta parte dessa série de mensagens sobre as obras da carne e os bens satânicos, nós vemos que a zona de ataque dos espíritos malignos, que é para influenciar a raça humana, é na mente. Como assim? Na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, ele vai falar sobre o domínio de Satanás sobre a raça humana. Ele declara o seguinte aqui: porque o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo número 26, o sábio ele vai falar dizendo o seguinte aqui: abomináveis são para o Senhor os desígnios ou a inclinação dos maus. Quando o primeiro casal ele havia desobedecido a Deus, Deus ele disse para Adão: olha, por tua causa a terra toda se tornou maldita, porque como o ser humano, o primeiro casal, ele havia
desobedecido a Deus, eles deram legalidade que é para os espíritos malignos tomarem posse das gerações futuras, tomarem posse da raça humana e, como consequência, para além do primeiro grupo que nós vimos, né, que são os pecados que corrompem o corpo, da área sexual, que é a prostituição, impureza, lascívia, como herança aqui, a raça, a humanidade, ela herdou dos espíritos malignos. Para além do segundo grupo, que é a idolatria, que é o contato com o mundo das trevas e pecados religiosos, o ser humano se tornou alguém que é idólatra das coisas, idólatra das coisas mais do que a Deus, e da feitiçaria. O ser humano, que para poder sair hoje, ele se refugiou à feitiçaria. Aí vem esse terceiro grupo, que é o centro da mensagem, porque você vê que o mal, como bem satânico, os espíritos malignos, eles conseguiram ensinar para a humanidade como é que eles têm que viver, como é que eles têm que se comportar. E você vê que são 8 obras da carne que definiu o que é a humanidade, o que é as suas ações no dia de hoje, porque essas obras da carne, que é do terceiro grupo, afetou o comportamento das pessoas que estão fora, que não são povo de Deus, como as pessoas que estão dentro da igreja. Elas herdaram esse bem satânico. Você vê por isso que quando Cristo quando Nicodemos ele foi conversar com Cristo no Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 3, Cristo vai falar para Nicodemos: olha, é verdade, digo que se quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ele não entende. Versículo 4 ele vai falar: porventura, como pode alguém, sendo velho, no caso ele, nascer de novo? Será que tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Aí Cristo ele vai especificar para Nicodemos. Ele fala aqui: é verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. A única maneira do ser humano, da raça humana, se vencer as obras da carne, os bens satânicos, é passar pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento, que é nascer da água, do Espírito, que é a água aqui no caso seria a palavra de Deus. O ser humano tem que ouvir a palavra de Deus, que é para se libertar dessas obras da carne e tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e se batizar nas águas, que é o batismo por imersão, pelo arrependimento, e assim receber o batismo do Espírito Santo, uma vez que ele aceitar Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e buscar o revestimento do poder do alto, e buscar o revestimento do poder do alto, que é o batismo com o Espírito Santo. Por isso que você vê que a salvação não está na igreja A, B, C, D, E, F, G, H. A salvação ele está na medida que o homem ele se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e obedeça a palavra de Deus. Se eu e você, se o ser humano ele não passar pelo processo da regeneração, então esses bens satânicos que saem sobre da carne, inclusive do terceiro grupo, porque o terceiro grupo é o grupo que tem mais homens da carne, vai governar a vida das pessoas. E quando nós olhamos para a raça humana de hoje, quando nós olhamos para a vida das pessoas que estão dentro e fora da igreja, elas manifestam essas obras da carne, principalmente essas do terceiro grupo, é que você vê mais a entrar em vigor do comportamento das pessoas. As pessoas elas manifestam essas obras da carne por quê? Para as pessoas não quererem Deus, para as pessoas elas se recusarem em ser povo de Deus. Então as obras da carne elas passam a governar a vida das pessoas, inclusive essas do terceiro grupo. E ele vai citar, ele começa no versículo 20, são 8, ele fala primeiro inimizade. O que é inimizade? É claro, inimizade, meu amigo e minha amiga, é o sentimento de não querer ter o teu semelhante como alguém que é o teu familiar. E você vê que a inimizade, ela é essas obras da carne, o oitavo grupo. Você vê que é uma obra da carne ligada à outra, porque Paulo ele vai falar que inimizade
Se você é alguém que tem as pessoas como tua inimiga, porque as pessoas fizeram alguma coisa que você não gostou, ou você tem muita dificuldade de liberar perdão, então a inimizade ela vai dominar você. E ele vai citar, vai falar a inimizade que é a sexta obra da carne. Ele vai falar inimizade que é a sexta, ele vai falar da sétima que é porfia. O que é porfia ou porfiar? Porfia está se falando, meu amigo, minha amiga, de discórdia. Existem pessoas que são dominadas pela porfia. Como assim? O missionário explica. Existem pessoas que o temperamento delas ou o gênio dela, por exemplo, é por você vê que o terceiro grupo tem como tema problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e suas peculiaridades. Por quê? Porque existem pessoas que a porfia domina ela. A porfia é aquele sentimento, é aquele tipo de comportamento que a pessoa ela quer que a sua opinião prevaleça, ela quer que o pensamento dela, que todo mundo tem que pensar conforme ela pensa, ou tem que aceitar a opinião dela, que a opinião dela vale e que a opinião dos outros não tem nenhuma validade. Olha, o ser humano, meu amigo, minha amiga, Deus ele fez o ser humano diferente. Nós somos indivíduos que é a qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, inconfundível, insuperável. Você vê que nós somos pessoas que temos gostos diferentes, temperamentos diferentes, respondemos em forma de tons diferentes e nós não somos iguais. A minha impressão digital só eu tenho, a tua impressão digital só você tem. Nós somos pessoas que somos diferentes. Você vê que é para Deus ele atender a essa diferença, até a graça salvadora de Deus ela se manifesta de maneira multiforme em graça. Por isso você vê que existem muitas igrejas evangélicas diferentes. Por quê? Porque é a graça de Deus se manifestar de maneira diferente, que é para poder atender a demanda de todos e poder salvar o máximo de número de pessoas diferentes. Mas só que a pessoa que é dominada pela porfia, ela pensa que a opinião dela é a única verdadeira, a opinião dela é a única que tem que prevalecer. E você vê que isso gera o quê? Isso gera a oitava obra da carne, que é ira. O que é ira? Raiva. A pessoa, quando ela é dominada, quando ela é uma pessoa que a inimizade governa a vida dela, a porfia governa a vida dela, vai aparecer a raiva, a ira, por as pessoas não aceitarem que a sua opinião seja a única que governa. Ela vai sentir raiva, ela vai querer eliminar as pessoas que estiverem ao redor dela, por elas não pensarem como ela. Você vê que isso aqui se manifesta no cotidiano. Hoje, se você vê que, por exemplo, eu estava ouvindo uma pregadora, ela falou algo diferente, que no livro de Gênesis, quando Deus ele cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo número 26, Deus vai declarar o seguinte, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, governe ele sobre as aves do céu, domine sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais, sobre toda a terra. Você vê que Deus ele mandou o homem governar a terra, dominar a terra, mas Deus ele não mandou o homem governar, dominar os outros homens. O que nós vemos hoje é que as pessoas elas querem governar, elas querem dominar as outras pessoas. Aí vem a próxima obra da carne. Você vê que inimizade, que é a sexta, porfia, que é a sétima, ira, que é a oitava. E aí ele fala de ciúme. O que é ciúme? Ciúme, meu amigo, minha amiga, é um sentimento de insegurança que nós temos quando nós começamos a ver que estamos a perder as coisas. E você vê que o ciúme ele se manifesta nos relacionamentos, ele se manifesta na vida diária. Você vê que hoje, por exemplo, essa é uma obra da carne que se vê quando você vê que
uma empresa está a superar a outra, ou uma pessoa está a superar a outra porque aquela pessoa fez alguma coisa que outro não conseguiu fazer, vai nascer o ciúme. Isso se manifesta mesmo até no meu evangelho. Você vê que o que é que leva um pastor a abrir uma igreja, outro pastor a abrir outra igreja? Sim, é a graça de Deus uniforme, mas vem esse lado aqui de ciúme. Por quê? Porque um não suporta e ele abre. Você até pode abrir uma igreja de que Deus ele dá uma revelação, uma missão. Essa é a vontade de Deus que as igrejas abrem. Mas um não é com o sentido de querer, com o coração genuíno, de querer pregar a palavra. Outro mesmo é com a intenção de querer superar, de querer brilhar mais do que o outro, de querer ter o seu próprio domínio. Isso é uma obra da carne. Deus ele nos mandou pregar a palavra de Deus com o impulso, porque é assim. Quem é verdadeiro, ele faz por livre, espontânea vontade e por amor. Por exemplo, o missionário lhe prega por livre, espontânea vontade, pelo amor a Deus, pelo amor à minha alma e pelo amor ao ministério que Deus me deu. Então, eu decidi fazer o que Deus quer, porque eu amo o Senhor e como prova de amor, quem ama prega, quem ama compartilha o amor de Deus para as demais pessoas, sem o benefício, sem o objetivo de querer obter lucros. Mas hoje, quando vemos as pessoas a pregar a palavra, ou é com o objetivo de querer obter lucro, de querer prender as pessoas para si, de querer ter o seu próprio modo, de querer ter o seu próprio empreendimento. Isso aqui é ciúme, e o ciúme ele vai levar a próxima obra da carne, que é facção. O que é facção? Facção está se falando, meu amigo, minha amiga, de partidos, de querer ter o seu próprio grupo. E uma das coisas que se vê de facção hoje, é a pessoa, por exemplo, a pessoa não aceita autoridade espiritual, a pessoa não aceita autoridades constituídas por Deus. Eu estou a falar, por exemplo, os políticos porque as autoridades que existem hoje no mundo inteiro, em cada nação, o governo que existe, os políticos, os presidentes, os ministros, os policiais, são autoridades delegadas que é para estabelecer normas, que é para estabelecer organização de uma nação, foram instituídas por Deus. Mas o que é facção? É rebelar contra essas autoridades, porque elas não estão a fazer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Quando as autoridades não estão a fazer o que é correto, você pode criticar e ao mesmo tempo você tem que orar. Você mostra o que não está certo, você critica e você sugestiona o que tem que ser feito para mudar. Agora, quando você só critica no sentido de querer acabar com o partido, isso chama-se facção. Isso é uma coisa que isso sempre existiu na história da Bíblia Sagrada e na história da humanidade. Sempre existiu rebelião, sempre existiu facção. Por exemplo, você vê em Números, capítulo número 16, fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que eram 200 homens líderes que foram instituídos por Moisés, que era aqui para governar o povo, que era aqui para dirigir o povo de Deus. Eles se levantaram, eles criaram uma rebelião contra a autoridade máxima que Deus havia estabelecido, que era Moisés, e eles acabaram. Então, a facção é uma obra da carne que Deus abomina. Você vê que tem inimizades, porfia, deixa eu ver, estou aqui com a Bíblia, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia. O que é discórdia? Discórdia é você, meu amigo, minha amiga, viver o tempo todo discordando da opinião de Deus. Você pode até discordar, mas só que Deus ele nos deu o Espírito. Deus ele quer que nós vivemos em harmonia, em paz de pensamento. Se alguém não aceita a tua opinião, segue o teu caminho, mas não viva semeando discórdia o tempo todo, querendo que as pessoas discordam de todo mundo. Não. Algo que me chamou a atenção é que você vê como é que isso funciona. Isso tem a ver, por exemplo, com essa obra da carne aqui que o Espírito mencionou.
que é a porfia. Sabe o que é porfia? Algo que me veio na memória, que o Espírito me deu. A porfia, ela quer que todo mundo pensa e tenha a mesma opinião que a pessoa tem. Não é pelo fato que alguém aceita a tua opinião ou que um grande grupo de pessoas vão aceitar a tua opinião, que todo mundo é obrigado a aceitar a tua opinião ou a atender a tua linha de pensamento. Não, tem que haver discórdia, tem que haver divergência de pensamentos, de opiniões, mas tem que ter um sentido único, que é levar as suas harmonia ao Espírito de paz. Você vê que a ordenança do Senhor Jesus é que, para os seus discípulos, é que ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E você vê que hoje as pessoas elas não querem pregar, as pessoas elas querem brigar, elas querem discutir por causa da palavra de Deus, mas não é com o intuito de querer estabelecer uma direção correta, simplesmente de causar divisão e deixar assim. Não é esse espírito que o Senhor tem. E você vê que ele fala de discórdia, dissensões, que é causar divisão, causar separação. E vem essa do versículo 21, que é a oitava, que é inveja. Sabe o que é inveja? É um sentimento de desgosto, de tristeza pelo bem alheio. E algo que me chamou a atenção sobre a inveja, eu pensava que a princípio que a inveja era um sentimento de tristeza pelo bem alheio, mas a inveja vai mais do que isso. É um sentimento pela vida do outro. O invejoso ele não deseja simplesmente ter o que o outro tem, mas a vida do outro, a beleza do outro, a fala do outro, a virtude do outro. O invejoso quer a vida da outra pessoa. Então você vê que esses são bens satânicos que os espíritos malignos eles deixaram para isso aí, que o pecado começou. Você vê que quando Adão pecou, Deus falou: por tua causa toda a terra será maldita. Por quê? Porque o ser humano ele iria de passar e vai passar e iria de passar a ter os mesmos sentimentos, a ter as mesmas emoções que os espíritos malignos eles têm, que é o sentimento de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja. Esses sentimentos aqui, meu amigo, minha amiga, são heranças satânicas que os espíritos malignos eles ensinaram que é para os seres humanos, porque antes do primeiro casal não pecar, a idolatria não existia, a feitiçaria não existia, a inimizade não existia, a porfia não existia, o ciúme não existia, a ira não existia, não existia a raiva, não existia a discórdia, não existia dissensões, nem tão pouco facções de inveja. Isso só passou a existir quando o ser humano pecou. Sabe o que passou a existir quando o ser humano pecou? Deus pediu uma oferta aqui para Abel e Caim. Sabe o que aconteceu? Deus se agradou de Abel e da sua oferta e não se agradou de Caim. Sabe o que Caim, como bem satânico que ele adquiriu? Ele ficou com ciúme do seu irmão, porque Deus ele se agradou de Abel e da sua oferta. Ele sentiu ira, raiva e ficou inimigo do seu irmão, e como consequência o que ele fez? Ele sentiu inveja e isso levou Caim a matar o seu irmão. O mesmo também aconteceu com José, quando Deus ele deu revelação para José que ele iria governar no futuro. Os seus irmãos o odiaram por causa dos sonhos e das suas palavras. O mesmo aconteceu com o rei Saul, em 1 Samuel capítulo 18, versículos 6, 7 e 8, quando as mulheres cantaram que Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Saul ele passou a sentir ira, raiva, ódio, inveja e ciúme do rei Davi, que ele perseguiu implacavelmente ao ponto de querer matar o rei Davi. Mas a inimizade, a porfia, o ciúme,
a ira, a discórdia, as dissensões, as facções e invejas são bens satânicos que os espíritos malignos ensinaram para as pessoas e que elas têm tido isso como estilo de vida e que elas têm colocado em prática na sua vida diária. Espero que essa 10ª parte, que é a introdução do terceiro grupo, nos ajuda a refletir, que tem como tema problema de relacionamentos pessoais e mau gênero e suas peculiaridades. Está aqui está a resposta porque que há muita maldade, porque que um país faz guerra contra outro, porque que os Estados Unidos ele destrói o Irão, porque que os Estados Unidos ele destrói inúmeras nações. É ira, é inveja, porque aquela nação, por exemplo, o Irão, ele é rico em petróleo, o Iraque ele é rico em petróleo. Isso tem levado os Estados Unidos a destruir essas nações e etc. São bens satânicos, os espíritos malignos eles ensinaram para as pessoas, elas têm colocado em prática. Vou fazer oração. Espero que essa introdução da 10ª parte nos ajude a refletir. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que bem. Que o teu Espírito possa convencer a pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Ajude ela a analisar e examinar essas 8 obras da carne e a pedir para que o Senhor te liberta. Se tem que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga por Senhor, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 12ª parte, que seria então assim a 6ª obra da carne e a primeira do terceiro grupo. Um forte abraço, até a próxima, tchau.